Ryzen 5 5500. Tem muita gente falando desse processadorzinho aqui, seja pelo fato de ele ser a porta de entrada para os processadores Zen 3 da AMD, e também muito se fala sobre ser um dos melhores custo-benefício atualmente para processadores que não custam tão caro. Se você importar ele, por exemplo, ele chega a custar menos de R$600. Hoje eu quero fazer um review completo dele e especialmente comparar ele com o também recém-chegado Ryzen 5600, que é um irmão um pouquinho mais caro, mas que promete melhorias de desempenho muito grandes, especialmente em jogos. Então, vamos comigo dar uma olhada em como que o Ryzen 5500 vai se sair. Vamos falar um pouquinho sobre as especificações desse processador antes de entrar efetivamente em qualquer teste. É importante que vocês entendam que o Ryzen 5500 ele se separa um pouco do resto da linha 5000, especialmente quando a gente compara com os modelos sem vídeo integrado, beleza? Comparando com os Ryzen 5600G e 5700G, ele é bastante parecido em diversos aspectos. O 5500 veio com a proposta clara de tirar do mercado aquele fluxo que ainda estava à venda do pessoal comprar o Ryzen 3600. Essa pelo menos é a minha leitura, uma vez que o preço que ele está ocupando no mercado está muito parecido com o preço que nós encontrávamos o Ryzen 3600, seja novo ou seja com pouco tempo de uso. Ele é um processador com 6 núcleos, tem suporte a SMT, então tem 12 threads, e tudo isso faz com que ele se pareça muito com o seu irmão, que acabou de lançar também o Ryzen 5600. O clock boost dele é um pouquinho mais baixo, eu vou deixar as especificações aí na tela para vocês, porém se vocês começarem a comparar, vocês vão ver que o que realmente destaca em relação tanto ao 3600 quanto ao 5600 é o fato que ele tem metade da memória cache. Sim, pessoal, não só isso, ele também tem apenas PCI Express 3.0 em relação a 4.0, e essa é a única CPU da linha 5000 sem vídeo integrado que tem PCI Express 3.0 apenas. E o que realmente mata essa charada é quando nós olhamos para a topologia do processador. Diferente dos processadores Zen 2 e dos processadores Zen 3 que não têm vídeo integrado, como o 5600, 5700X, 5800X, enfim, o Ryzen 5500 não tem aquela separação de dies no processador. Ele é um processador monolítico, ele não tem um I/O die e Core Complex dies, né, que são os dies separadinhos que os processadores Zen desde a primeira geração têm. Ou seja, tudo indica que o Ryzen 5500 é simplesmente um Ryzen 5600G com o vídeo integrado desabilitado. E para quem sabe sobre o 5600G, já tem uma ideia de que ele não é um processador tão parrudo quanto os modelos sem gráfico integrado, especialmente no que diz respeito a jogos. O fato de não ter PCI Express 3.0 talvez signifique aí um impacto na longevidade, ou se você pretende utilizar ele como a Radeon 6500 XT, enfim, as placas de vídeo que realmente precisam do PCI Express 4.0 hoje são muito poucas. E mesmo os modelos top de linha, por possuírem 16 linhas PCI Express 4.0, funcionam muito bem quando conectadas em 16 linhas PCI Express 3.0. Definitivamente não é esse o aspecto negativo desse processador. O que realmente atrapalha ele é a dependência da arquitetura Zen a processadores terem bastante cache. Ele possui metade do cache L3 em comparação tanto ao 5600 quanto ao 3600, e isso certamente é uma deficiência. O aspecto da dependência do cache é tão proeminente nesses processadores que a única diferença do Ryzen 5800X para o 5800X 3D em termos físicos, não estou falando de clock e outras especificações, é a quantidade de cache. Os 64 MB a mais de cache que a AMD colocou no Ryzen 5800X 3D são o suficiente para fazer com que um dos processadores menos coloridos da linha Zen 3 se tornasse o processador mais rápido em jogos de toda a linha da AMD. Ou seja, dificilmente um processador com menos cache vai desempenhar tão bem quanto os modelos que têm todo o cache disponível, especialmente se compararmos os 5500, 5600G e 5700G aos modelos que efetivamente possuem 32 MB de memória cache inteiros habilitados disponíveis para os núcleos. E em se tratando de clock, a única diferença do 5500 para o 5600 é uma diferença aí de 200 MHz no boost máximo que vai de 4.2 GHz para o 5500 para 4.4 GHz no 5600.
Falamos um pouco das especificações, vamos entrar nos testes, mas antes disso, que tal você se inscrever nesse canal? Deixa aqui o like se você está gostando do conteúdo, se você acha que eu estou apresentando de uma maneira que você entende aquilo que eu estou falando. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer e eu vou ficar muito feliz se nós conseguirmos crescer esse canal e entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E vamos falar então dos testes. Vou colocar para vocês aí na tela a bancada de testes. Basta vocês saberem que nós estamos utilizando uma placa-mãe muito legal, que é a B450M Pro S. Ela torna esse kit, tanto com 5500 quanto com 5600, um excelente custo-benefício. Estou utilizando o PBO ativado no modo padrão, e eu migrei toda a minha suíte de testes para o Windows 11 com o driver de junho da AMD, que corrige aquele problema do DirectX 11. Isso é bem legal porque assim a gente vai ter mais desempenho disponível com a nossa Radeon RX 6900 XT, que é uma das placas de vídeo mais rápidas da atualidade. Dessa forma nós vamos saber exatamente o quanto esses processadores conseguem desempenhar nos mais diversos testes que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou começar os nossos testes falando de testes sintéticos, em especial o CPU-Z. Esse é um teste totalmente sintético, ele realmente não tem representatividade de nada na vida real, ele não está simulando nenhum tipo de carga de trabalho que você faz eventualmente no seu computador. Mas o pessoal gosta muito pela facilidade de comparar os resultados, especialmente que ele separa o single core do multicore. No caso do Ryzen 5500, ele teve um resultado 4,8% inferior ao 5600, fazendo 583,9 pontos contra 613,1 pontos do 5600. Quando passamos para o teste multicore, nós temos o Ryzen 5600 fazendo 4.745,1 pontos contra 4.653,1 do 5500. Dessa vez a diferença de desempenho foi até menor, apenas 2% a menos para o 5500, um resultado bastante sólido, especialmente que a diferença de clock máximo entre esses dois processadores é até maior do que esses 2% em termos efetivamente de clock. Ou seja, o 5500 está desempenhando muito bem em um teste exclusivamente de CPU. Quando nós passamos para os primeiros testes de renderização, eu trago para vocês o Cinebench R15. Já é um teste um pouco mais antigo, mas ele é interessante porque ele não utiliza unidades AVX da CPU. As unidades AVX normalmente não influenciam tanto em resultado de jogos, afinal de contas muitos jogos não utilizam AVX. E esse resultado acaba refletindo aí nos resultados de produtividade quando não se usa AVX. No Cinebench R15, o resultado foi basicamente um empate técnico, com o Ryzen 5500 fazendo menos 0,2% de desempenho em relação ao 5600. Um resultado muito forte para um CPU que custa bem mais barato. Quando partimos para o Cinebench R23, o cenário até se inverte e o Ryzen 5500 fez 2,1% a mais de desempenho do que o 5600. Esse é um resultado bastante sólido, especialmente para quem está procurando um workstation de baixo custo, um processador frio, de 6 núcleos e com um excelente desempenho aí no Cinebench R23. O próximo teste que eu tenho para vocês é o teste do Blender. Nessa nova suíte de testes do Blender, ele não mostra mais o tempo que ele leva para executar uma cena, e sim ele executa as cenas por um pequeno período de tempo e dá um resultado em amostras por minuto que ele consegue calcular. Ele faz isso com 3 cenas diferentes, então já é um teste bastante completo. E eu estou trazendo para vocês aqui o score de cada uma das cenas separadamente para os dois processadores. Na cena Monster, o Ryzen 5500 fez 73,5 amostras por minuto contra 75,8 do 5600. Uma diferença bem pequena aí de 3,1%, mas ele acabou perdendo aí um pouquinho mais do que eu considero margem de erro. Quando a gente vai para a cena Junk Shop, ele fez 44,5 amostras contra 45,3. Aí sim nós temos menos de 2% de diferença de desempenho, até difícil considerar que eles estão fora de uma margem de erro aí. E por fim, nós temos a clássica cena, o Classroom. Essa é uma cena bastante pesada, bastante usada antes dessa versão do benchmark, para o pessoal comparar processadores. E nessa cena foi onde teve a maior distinção de desempenho entre os 5500 e os 5600. Com os 5500 fazendo 33,4 contra 35,4 amostras por minuto, isso já é uma diferença de mais de 5% a favor do Ryzen 5600. Ainda assim, esses resultados estão bem próximos, e se nós considerarmos a diferença de preço dos processadores, ele ainda está muito efetivo nesses testes de produtividade. E por último, mais um teste recém-chegado aqui no canal é o teste do V-Ray, que é um renderizador com base em Ray Tracing. Nesse teste, basicamente o que nós temos também é um score com base em quantidade de amostras que o processador fez ao longo de 1 minuto de teste.
Nós tivemos o Ryzen 5500 fazendo 7.497 amostras contra 7.967 do Ryzen 5600. Aqui nós tivemos uma diferença de quase 6% de desempenho a favor do 5600, ainda assim é um processador bastante mais caro, e de novo, para quem está procurando um workstation de baixo custo, esse é um resultado bastante sólido para o Ryzen 5500, com seus 6 núcleos e o custo bem baixinho que ele está custando atualmente. Quando nós sumarizamos os resultados de produtividade do Ryzen 5500 contra o 5600X, nós temos uma diferença, né, se eu somar todos os percentuais, a discrepância percentual de cada um dos testes e dividir pela quantidade de testes, de menos de 3% de desempenho entre os 5600 e os 5500. A diferença ficou na casa de 2,7% a favor dos 5600. De novo, pessoal, é um resultado bastante sólido, é um processador que briga muito bem em termos de produtividade. Eu diria que provavelmente melhor do que ele, só se você partir mesmo para workstations montados com aqueles processadores usados, ou investir mais e pegar o 5700X, me parece uma proposta muito interessante para quem quer produtividade. Agora, custando a faixa de preço que o 5500 está custando novo, não tem processador novo que vai competir com esses resultados em score de produtividade para quem está procurando aí um workstation, uma máquina para renderizar. Fica muito claro que a diferença de cache e até mesmo a diferença de clock do 5600 não foram o suficientes para tirar aí os méritos do 5500 em testes de produtividade. De fato, esses testes eles são bem menos sensíveis, especialmente a questão do cache, que é aquilo que realmente causa mais problemas para arquiteturas Zen 3. Nesses cenários, o cache não fez diferença, claramente o processador saiu muito bem. São nos jogos que a situação começa a se inverter. Eu vou mostrar para vocês os resultados da nossa suíte de jogos aqui do canal, agora comparando apenas esses dois processadores. Os antigos que eu já tinha testado, pessoal, eu acabei descartando porque eu preciso retestar eles no Windows 11 com o novo driver da AMD, com as versões dos jogos atualizados. Então, para manter as coisas sempre justas de comparação, eu vou estar utilizando os testes apenas do 5600 contra o 5500, mas eu acredito que isso já dá um norte para vocês da capacidade desse processador desempenhar em jogos. Começando com Shadow of the Tomb Raider, nós já temos, na média, uma diferença muito grande de desempenho. O Ryzen 5500 conseguiu uma média de apenas 157,9 frames por segundo contra 203,9 do 5600. Como muitos de vocês já devem saber, o 5600 é uma maquininha de FPS. Ele é realmente muito parrudo para jogos, e isso, infelizmente, da arquitetura Zen 3 não se traduz para os processadores com gráfico integrado e também não se traduz para o Ryzen 5500. Ele perdeu por bastante nos resultados aqui do Tomb Raider. Indo para o percentil 95, nós temos o 5500 com 104,9 FPS contra 129,4 do 5600, uma queda de 18,9% de desempenho. E o percentil 99, aquela métrica do 1% piores frames que mostra muito sobre a fluidez do jogo, mais uma vez quase 20% abaixo do Ryzen 5600, fazendo 94,4 FPS contra 117. Ele não conseguiu nem manter o 1% low acima dos 100 FPS, uma coisa que para os Ryzen da arquitetura Zen 3 é bastante comum nesse jogo. Quando nós partimos para Far Cry 5, nós temos um cenário muito similar. O interessante é que Far Cry 5 é um jogo que utiliza muitos poucos núcleos, e isso acaba mostrando que o problema do 5500 não é a sua operação em multithread, e sim a questão do cache. Não importa quantos núcleos estejam em atividade, ele continua perdendo por uma margem significativa do 5600. Em Far Cry 5, a média de FPS do 5500 ficou mais próxima do percentil 95 do 5600, que já são os 5% piores frames do 5600. Isso claramente puxa todas as métricas dele para baixo, e ele ficou aí entre 15,7% e 16,9% mais lento nas métricas em relação ao 5600. Uma queda de desempenho bastante considerável. Em Forza Horizon 5, o cenário mais uma vez é muito similar. Nós temos a média de FPS do 5500 empatando ali com o percentil 95 do Ryzen 5600. Chegou até a ficar abaixo nesse teste. Ele fez uma média de 161,2 FPS, que é 15,7% a menos do que os 191,2 que o Ryzen 5600 fez. É uma diferença considerável de desempenho. Obviamente, todas as métricas desse jogo já estão acima de 100 FPS, você precisaria de uma placa de vídeo muito parruda
para começar a sentir esse tipo de queda de velocidade por conta da CPU. Você precisa de uma placa de vídeo que mantenha todas essas métricas acima de 120 FPS para que o Ryzen 5600 valha a pena nesse cenário. Porém, em termos de longevidade, ele com certeza entrega aí uma margem razoável em cima dos 5500. Partindo então para Hitman 3, nós temos aqui um jogo que historicamente roda muito bem em CPUs AMD. Nos testes que eu já fiz anteriormente, o Ryzen 3600 ele era um ótimo processador para esse jogo, e o 5600 e o 5500 com certeza também se enquadram nessa métrica. Mas mais uma vez, o 5500 acabou ficando para trás, e dependendo da métrica que você olhar, até bastante. O percentil 99, ou seja, a fluidez final do jogo, até que não foi tão diferente. Ele ficou apenas 6,9% mais lento do que o 5600. Porém, quando nós pegamos a média, por exemplo, essa diferença já aumenta para quase 20% a mais de desempenho para o 5600, fazendo 265,6 frames contra 214,7. De novo, os resultados têm uma frame rate alta, você precisa de uma placa de vídeo bastante parruda para conseguir extrair todo esse desempenho do processador. Mas, certamente, nós temos os 5600 com uma margem melhor. E um dos jogos que teve um resultado um pouquinho mais próximo entre os 5500 e os 5600 é Metro Exodus. Apesar da média dele estar bastante abaixo nos 5500, o percent 95 e o percent 99 se assemelham um pouco mais, estando aí com um pouco menos do que 10% a menos de desempenho. Ainda assim, nesse jogo, o Ryzen 5600 conseguiu tranquilamente manter uma média de 213,3 FPS, uma média super alta, contra 175,3 dos 5500. Quando a gente vai para as métricas de percentil, de novo, elas estão mais próximas, mas ainda uma diferença bastante palpável, especialmente para quem é um pouco mais sensível a stuttering em jogos. E por fim, eu trago aqui Civilization 6 com seu teste de inteligência artificial. Esse é um teste um pouquinho diferente, porque a meta dele não é o processador que cospe mais frames, e sim o processador que consegue realizar os cálculos de inteligência artificial mais rápido. Então a medida não é em FPS, e sim em tempo. Isso é bastante interessante porque nós sabemos, já com base nos outros testes, que o 5600 realmente é muito mais poderoso em relação a FPS, a quantidade de frames por segundo ele consegue calcular. Porém, a inteligência artificial é um dos componentes que compõem ali o que você está jogando. E é muito interessante nós entendermos, quando nós tiramos outras variáveis da mesa, como que o Ryzen 5500 sai. E nesse teste, ele ficou numa margem de erro em relação ao 5600. Ele até levou um pouquinho mais de tempo, o que significa que ele está sendo pior, porém, no final das contas, ele ficou muito próximo, o que mostra que o 5600 realmente é melhor não está relacionado a alguma métrica específica do jogo, e sim a habilidade dele de fazer todos esses processos, utilizar toda aquela memória cache para conseguir atingir o máximo de frames por segundo. E assim como em produtividade, eu queria trazer para vocês uma métrica consolidada. Nessa métrica, eu somei os percentuais de diferença, porém eu deixei de lado Civilization 6, porque ele é um teste que realmente é muito diferente do resto que eu fiz. Então eu peguei os percentuais de diferença dos FPS dos jogos anteriores e dividi. E nós temos o Ryzen 5500 fazendo numa média 16,4% menos frames por segundo do que o Ryzen 5600. Então pessoal, esses são os testes, esses são os resultados para vocês. Vamos discutir um pouquinho esses resultados. Galera, sem dúvida, o Ryzen 5500 suou aqui nos testes. Porém, especialmente em jogos, por mais que ele tenha sido esforçado, ele definitivamente não chegou nos níveis de desempenho do Ryzen 5600. Eu sei que muitos de vocês vêm aqui no canal apenas para ver os testes em jogos e entender qual é o melhor processador custo-benefício para comprar para ter o melhor desempenho pelo preço em jogos. Apesar disso, eu vou começar a conclusão desses testes falando, na verdade, sobre as questões relacionadas à produtividade. Galera, eu já falei ao longo dos testes e vou reiterar aqui. O Ryzen 5500 é um excelente processador para quem está procurando um workstation sem gastar muito. Quem precisa de uma máquina de trabalho, seja para programação, para renderização, que não quer apostar em peças usadas, em placas-mãe com construção relativamente duvidável, que são os tais Xeon da China, sem dúvida, a melhor aposta no momento é o Ryzen 5500. Com 6 núcleos, 12 threads e o preço dele se assemelhando muito mais ao i3 12100F, que é um quad-core, em relação ao i5 12400F, que é um hexa-core, que tem a mesma quantidade de núcleos que ele com certeza está entregando um desempenho
muito além do que o preço dele justificaria. Nesse caso, eu digo que esse é provavelmente a melhor aposta de processador para quem precisa de um workstation. Se você precisa de vídeo integrado, o 5600G tem um desempenho muito parecido com o 5500. Ele tem uma ligeira vantagem de clock, porém ele acaba compartilhando o cache dele com o chip de vídeo integrado, além da banda de memória. E nesse caso, o resultado final de desempenho é muito parelho, especialmente se aquilo que você for rodar, renderizar ou qualquer coisa que seja, não for utilizar a GPU integrada. Vocês podem confiar que o resultado de desempenho deles é muito parecido. Já para quem precisa de uma placa de vídeo para fazer uma renderização, o 5500 é sem dúvida a melhor opção. E eu vou fazer um voto aqui por ele. Eu já falei bastante mal desse processador, porém eu nunca tinha levado em consideração essa utilidade dele. É realmente um ponto muito positivo, porque ele está empatando com os processadores Zen 3, que é o Ryzen 5600, porém custando muito menos. E é nesse ponto que eu vou puxar a questão de custo com vocês. Hoje, nós temos o Ryzen 5500 disponível no AliExpress por volta de R$ 600, no Brasil por volta de R$ 800 a R$ 900. O Ryzen 5600 já sobe para a faixa de R$ 800 a R$ 900 no AliExpress e de R$ 1.200 no Brasil. Em ambas as opções, se você decidir importar ou comprar nacionalmente, estamos falando de uma diferença aí de cerca de 30% de valor do 5500 para o 5600. E é aqui que eu vou puxar a conclusão com relação à questão dos jogos. Nós temos um processador que é 16,5% mais fraco na média nos jogos. Porém, ele está brigando esses 16,5% contra um processador que custa 30% mais caro. Eu entendo que quando nós estamos montando um kit, essa diferença de 30% de preço pode ser muito mais bem utilizada se você colocar ela numa placa de vídeo. As placas de vídeo estão caras, porém, com a diferença de 300, 400 reais que você economiza no processador, se você puder passar para um patamar a mais de placa de vídeo, você certamente não vai se arrepender no curto e médio prazo. É até possível que se você for manter o seu kit por muitos e muitos anos e apenas querer fazer upgrade na placa de vídeo, vale a pena a diferença de investimento no 5600 hoje. Porém, na minha experiência, no que eu vejo o pessoal fazendo, o que mais acontece é que normalmente o pessoal acaba fazendo upgrade do PC inteiro, trocando placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, e nesse caso eu fico com dúvidas o quanto vale a pena investir num Ryzen 5600 hoje. De verdade, pessoal, a menos que vocês estejam montando um PC com uma placa de vídeo super parruda, e por super parruda eu me refiro a nível de 3070 para cima e Radeon 6700 XT para cima. Placas de vídeo realmente high-end e que precisam de processadores mais rápidos para desempenharem os seus máximos. O outro caso de uso que o 5600 é interessante é para quem apenas busca jogos competitivos com os gráficos no mínimo do mínimo e quer o máximo de FPS. Para quem busca um PC para jogos, que quer uma boa experiência em um jogo multiplayer um pouco mais leve, em um jogo de história, o seu dinheiro estará muito mais bem investido em uma placa de vídeo melhor do que em um Ryzen 5600. Essa é a minha conclusão. Eu acho que esse processador ele teve um desempenho muito melhor do que eu estava esperando e ele é sim um excelente custo-benefício. O problema é a questão de nomenclatura. Ele dificilmente é um Ryzen 5000, especialmente por não ter o nível de desempenho que a gente espera da arquitetura Zen 3, não ter a mesma quantidade de cache e não ter o PCI Express 4.0. Esse é um fator limitante para o futuro, mas de novo, no futuro você provavelmente vai acabar trocando o seu kit inteiro. Pensar nele para utilizar com uma placa de vídeo daqui 5 anos não deve ser a melhor escolha que você faz agora. E no final das contas o que nós temos é um processador que em produtividade se saiu muito bem e em jogos está mais ou menos no nível de um Ryzen 3600, que ainda é um processador super competente para os dias de hoje. E como sugestão para vocês economizarem ainda mais no kit e ter o desempenho excelente com uma placa de vídeo eventualmente ainda melhor, eu deixo para vocês aqui o meu review da placa-mãe B550 da Soio, uma placa-mãe que hoje custa menos de R$ 400 no AliExpress, que é um excelente conjunto com esse processador, e escolhendo esse processador com essa placa-mãe, talvez vocês consigam até investir um pouquinho mais em placa de vídeo e ter um conjunto mais legal. Esse é o conteúdo que eu queria deixar para vocês hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!